Olá, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, Jesus tem um convite especial para você. Ele te olha nos olhos, onde você estiver, da forma que você está, e te diz: segue-me. É impossível resistir a um chamado do Senhor. E hoje Deus quer falar contigo sobre essa palavra. Eu sou Leonardo Alves, fundador da comunidade de Adorai. Estou aqui para mais um vídeo do nosso Pão da Palavra. Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Deus de amor, que chamastes a Pedro, Mateus, Tiago, João, que entraste na vida de Saulo, pelo qual tu chamaste de Paulo, para que fosse o anunciador da sua palavra. Neste dia eu te peço, Jesus, para mim e para aqueles que assistem esse vídeo, que nós possamos ouvir a sua voz. Amém. O Evangelho de hoje está em João, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz a palavra: naquele tempo, depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: filhinhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando saltaram à terra, viram um braseiro separado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro saiu do barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a sua palavra. Beija a palavra de Deus. Amados, estamos diante de uma narrativa, de um trecho bíblico, em que Jesus está, após ressuscitado, aparecendo, se revelando aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E é muito interessante porque o Evangelho ele foi escrito depois que Jesus havia ressuscitado. O que para nós hoje é óbvio, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, para eles não era. Para eles tinha acabado tudo. E Jesus vem ao encontro de Pedro, de Tomé, que tinha duvidado, de Natanael, dos filhos de Zebedeu, né? E outros 2 de seus discípulos, que a Sagrada Escritura não narra. E Jesus ele vem ao encontro deles porque eles já não estavam mais com aquela fé. Eles já não mais estavam caminhando na vontade de Deus. E é interessante porque, mais uma vez, observe esse detalhe, quem vai ao encontro dos seus é Deus. Esses discípulos, eles tinham se afastado. Eles não estavam mais fazendo aquilo que Deus havia ordenado, que Deus havia pedido, que Deus havia orientado. E olha que coisa maravilhosa. Jesus aparece para eles perguntando se eles têm algo para comer. Aqui reside uma grande graça. Tudo aquilo que Deus nos pede, Ele já nos deu. Tudo aquilo que Deus nos pede, Ele providencia. É preciso que nós ouçamos e obedeçamos ao Senhor naquilo que Ele nos pede. Sim, Ele é fiel para dar aquilo que Ele te pede para fazer. Se Deus te pede a graça de perdoar alguém, é porque Ele já está te dando essa força. Se Deus te pede uma vida de mais oração, é porque Ele já está te dando a graça de orar mais. Se Deus te pede a volta para a sua igreja, é porque Ele já está te dando a graça da força e do retorno. E aí eles dizem que eles não têm. Eles foram verdadeiros com o Senhor. E o Senhor aqui dá uma ordem: lançai a rede à direita do barco e achareis. E olha que maravilha. Depois deles lançarem a rede, já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Olha o fruto da obediência. O fruto da obediência é uma rede cheia de peixes. O fruto da obediência é graça. O fruto da obediência é bênção. O fruto da obediência é colheita em Deus. E tantas vezes nós conhecemos as leis de Deus, conhecemos a Sagrada Escritura, nós sabemos que Jesus está na Eucaristia, nós conhecemos, nós lemos a palavra, mas nós não obedecemos. E veja que foi necessário mudar de lado. Foi necessário buscar o outro lado, o lado que Deus mandava. Por isso nós não podemos insistir nas nossas vontades, porque elas estão nos tirando do caminho de Deus, estão deixando as nossas redes vazias. Eu não estou falando aqui simplesmente do material, estou falando do espiritual. Estou falando de um coração vazio que não consegue mais adorar a Deus, de um coração sem esperança. Porque nós vamos vendo as nossas redes vazias, nós vamos lançando para o mesmo lado que nós assistimos e nós vamos nos afastando da graça. Porque a graça está em obedecer, a graça está no Espírito Santo. E quando eles ouviram a Jesus e obedeceram, a rede deles se inundou de peixes. Eram tantos peixes que as redes podiam ter rasgado. E olha que maravilha, diz a Sagrada Escritura que o discípulo que ele amava, uns dizem que era São João, não importa, o discípulo que ele amava. E ser um discípulo que se sente amado por Deus é uma condição de colocar-se no lugar de quem se acha amado. Foi quando eles obedeceram e viram essa graça acontecer que ele disse: é o Senhor. E olha que interessante, ele disse a Pedro, né? Eu não vou entrar aqui na apologética, na defesa da fé católica, mas aqui aponta Pedro como a pedra, como nosso Papa, como aquele que Jesus deu a chave do reino dos céus. Pois bem, voltando. E veja que quando Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a túnica, pois estava despido, e lançou-se à água.
Aqui muitos ensinamentos não dá tempo de falar. Eu gostaria de trazer um ponto. Que quando nós vamos longe da vontade de Deus, nós nos tornamos nus, expostos, fracos, envergonhados. Nós estarmos longe da vontade de Deus nos deixa numa condição de derrota, numa condição de nada mais termos. E é preciso voltar para Deus. E Pedro se lançou ao mar, né, diz a palavra. Enfim, é uma palavra muito rica, a palavra muito grande, e essa rede estava muito cheia, né? E olha que maravilha, que Jesus, ele não só deu o peixe, mas ele chamou depois para partilhar. Ou seja, quantas coisas Deus tem te dado que você não tem partilhado. Às vezes é um talento de ensinar alguém a cozinhar. Às vezes é um dom de tocar, de cantar. Às vezes é o dom de rezar, de interceder. Às vezes é o dom de cuidar de um enfermo e nós ficamos guardando isso para nós, não partilhamos. E Jesus fez a rede encher. Jesus fez eles acreditarem. Jesus foi quem foi ao encontro deles. E agora Jesus pede: trazei alguns dos peixes que agora apanhaste, devolva a Deus o que é de Deus. E aqui eu quero falar do dízimo. Devolva a Deus o que é de Deus no seu dízimo. Mas devolva a Deus também o que é de Deus no seu tempo. Devolva a Deus o que é de Deus no seu intelecto, no seu saber, nos talentos que você tem. Será que você tem colocado a sua mão, aquilo que Deus te deu de graça, de talento, a serviço do reino, a serviço da igreja? Será que você tem devolvido isso com amor? Ou será que você está apegado? Peça ao Espírito Santo que te mostre essa verdade. E aí, aqueles que nada tinham para comer, que obedeceram à ordem de Deus, que pescaram, foram capazes de se alimentar. Pois bem, amados, no final disso tudo, acontece uma cura interior tremenda em Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e por isso que alguns teólogos nos ensinam que, por isso que para cada vez que Pedro negou Jesus, ele fez uma pergunta: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E deu 3 ordens: apacenta meus cordeiros, pastorei minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, governa minhas ovelhas, pastorei minhas ovelhas e cuida das minhas ovelhas. Também não dá tempo de entrar nisso, mas interessante é que na 3ª vez Pedro se entristeceu. Não tenha medo de ser interpelado por Jesus e até mesmo do seu coração se entristecer, ele se sentir dolorido pelas perguntas verdadeiras que Deus está te fazendo. É porque essas perguntas serão para você libertação. E ao final disso, Jesus dá uma ordem para ele. Jesus revela uma verdade, como ele morreria. E aqui é interessante, né? Porque diz: quando tu eras jovem, tu mesmo te cingias e andava por onde querias. Porém, quando fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. São Pedro foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. Se estamos na vontade de Deus, nós passaremos todas as provas, viveremos aquilo que Deus reservou para nós sem temer, confiantes. E aí Jesus termina e fala: segue-me. O fruto de tudo isso, de toda essa experiência que Jesus proporcionou a Pedro e aos demais apóstolos, foi para que no final ele obedecesse à voz de Jesus e o seguisse. Portanto, tudo que Deus tem feito na sua vida, o Senhor está finalizando, olhando nos teus olhos e dizendo: segue-me. Deus tem missão para você. Deus tem obra para você. Deus tem graça para você. Diga o seu sim ao Senhor. Amém? Pois bem, amados, siga-nos nas nossas redes sociais e também no nosso site ccdorai.com você pode ver como nos ajudar financeiramente. Graças a Deus, a nossa comunidade está crescendo e nós precisamos da sua ajuda. Um grande abraço, uma semana abençoada e até o nosso próximo vídeo do Pão da Palavra. Tchau, tchau.